isso. E seria para o futuro. No momento, eu não vejo como. A não ser que o senhor tenha algum comentário a mais a fazer. Comentário sobre armazenamento. Eu tenho, como leigo, embora tenha formação técnica correlata, mas eu vi uma exposição de uma empresa. O que eu entendi, pode ser que eu tenha entendido errado, o Silma é mais especialista, também o colega lá também parece que milita nessa área, é que a energia, na realidade, ela não é armazenada. Ela é consumida, existe um saldo positivo, que é conectado ao sistema de conexão à rede, e você tem uma cota. Essa cota é alguma coisa ligada a esse detalhe. Você se paga, por exemplo, paga R$1.000 ou R$800 de conta de luz, essa cota de consumo que você consumiu, ela é abatida, e o restante, então, você consome uma parte e a outra parte é abatida no custo digamos, no custo do gasto da energia elétrica. É isso mesmo? Eu estou perguntando, na realidade, não estou afirmando nada. Não, É isso aí ou não? Você quer... Pode passar, porque está dentro da sua pergunta, tá? O que o Moura Eu não sei, desculpa se eu falo como mesmo. Seja microgeração distribuída. Você tem os painéis passam pelo inversor e você vende, entre aspas, a energia gerada para a concessionária. Se você gasta mais, você paga a diferença. Se você não gasta, você fica acumulando durante 36, agora acho que foram 60 meses, para utilizar essa energia que você gerou. Parece que são 5 anos, né? É 5 anos, é isso mesmo? Olha, gente, eu estou falando coisa que eu ouvi, estou repetindo igual um papagaio. Terceira pergunta. Considerando as fotovoltaicas junto às cargas traço-geração distribuída, como fazem a previsão da carga que ora é um gerador, ora é uma carga? O companheiro não, desculpe, colega. João Batista, pode esclarecer essa pergunta aqui? Considerando as fotovoltaicas junto, para entender bem a pergunta, para você dar uma resposta aí precisa. Bom, o problema é o seguinte, o que a gente não gosta na vida tem incerteza, né? Nós gostamos de um mundo sem riscos e sem incertezas. Para o operador como nós temos que saber como é que a carga elétrica se compõe, né? E qual é o valor da carga instantânea. A cada segundo nós temos que saber qual é a carga que vai existir. No caso da geração que a gente chamou de distribuída, uma microgeração, como foi falado, a geração, no caso o telhado da fotovoltaica, né, ela está junto à região de carga, a região urbana. A região urbana, ela se caracteriza por ter uma carga que varia no mesmo sentido, da geração para o consumo. Quando a gente tem a possibilidade de gerar energia no local em que existe carga, em alguns momentos, a geração, como foi dito, pode ser maior que o consumo. Então, ela inverte e ela vai na direção da rede elétrica. Então, fica muito difícil para o operador fazer a previsão de qual é a carga real do sistema, a carga líquida. Então, isso é uma incerteza que tem. E nós, no operador, no mundo inteiro, temos que enfrentar esse desafio. Já prever a carga é difícil, imagina agora prever uma carga que é muito aleatória, né? Então, é mais para lembrar a gente que existem outros ônus a serem considerados, não é tudo maravilha, né? Não é perfeita, né, a geração, embora, e além de ser cara, ainda é muito cara. Moura, aproveita que eu já estou aqui, vê a quarta. Muito obrigado. É você, o pessoal, que a gente agradece. A última pergunta do João Batista foi a seguinte. Correlação temporal entre solares, eólicas e as hidráulicas. Vou repetir. Correlação temporal entre solares, eólicas e as hidráulicas. Ou hidrelétricas, né? Eu vou lhe pedir para responder, que você sabe. É o seguinte,
seria bom, né, se nós conseguíssemos ter uma curva de geração que fosse plana, igual à carga, né? A cada instante, a geração, digamos, disponível seria igual àquela que corresponde ao consumo necessário. Isso é a situação ideal. Nós temos que resolver essa equação, né? Então, aí nós podemos jogar, e a gente faz isso, com a temporalidade da capacidade de geração. Por exemplo, a eólica no Nordeste, ela gera mais à noite, né? E, sazonalmente, o vento é mais forte quando é um período seco. Então, é legal, porque é uma correlação temporal positiva. Quando eu tenho pouca água e não posso gerar muito na hidrelétrica, eu sou obrigado a acumular água, né? No período seco, por exemplo, no caso, nós estamos vivenciando o período seco agora, e começa em abril e vai até outubro. Só que esse é o período de vento forte no Nordeste, então é bom, é uma correlação positiva. Quando falta água, tem vento. É bom. Então, agora, com a solar não é assim. Né? Não, infelizmente, não existe a correlação temporal positiva. Né? Então, é por isso que eu perguntei como é que a gente trata. Né? Porque é interessante essas particularidades, né? que tem um reflexo só, custo. É custo, né? É isso, basicamente. Mas nós somos muito favoráveis ao solar no INS. Ok, ótimo. Eu gostaria só de complementar sobre esse assunto uma curiosidade, que naquele gráfico que não estava nessa palestra do índice pluviométrico, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, aqui no meio, no período em que é mais baixo o índice pluviométrico, é exatamente o período de plantio, colheita da cana e geração de energia do bagaço de cana. Evidentemente que não é uma quantidade, apesar de gerar mais energia elétrica de bagaço de cana do que a nuclear. E só se usa uns 30 e tantos % de bagaço de cana, porque a questão logística, só aquelas usinas que têm dinheiro para poder ter uma unidade geradora, cogeradora a vapor ou energia elétrica. Então perde-se. A palha, então, é um potencial enorme, mas também por questões logísticas não é. Então, o estudo que está sendo desenvolvido é transformar álcool de segunda geração a partir do bagaço e da palha, né? Mas aí já a questão logística já entra, mas entra menos. Pessoal, olha, nós começamos, eu gosto da questão de controle de tempo. Eu sei que a maioria veio de trabalho, outros vieram de universidades. Eu vim de casa porque eu estou aposentado, porque hoje eu não estou fazendo trabalho de consultoria. Mas eu vou encerrar. E é claro que tem alguém quer fazer mais alguma pergunta. Então vamos combinar o seguinte: 2 perguntas só, para a gente encerrar, mas aí eu solicito ao Simon o e-mail dele para responder a outras perguntas que vocês não têm, de repente não estão lembrando. Tá ok? Ele vai expor o e-mail. Você tem aí, Simon, o seu e-mail? Acho que ele tem o e-mail, vai projetar o e-mail, só um pouquinho. Vou abrir para você e o nosso colega ali, você e o colega ali para fazer a pergunta, tá bom? Ah lá, ali tem o e-mail, vocês podem anotar? O e-mail do Simon, tá? Simon, o professor Simon, então, para encaminhar para ele as perguntas que vocês de repente não estão lembrando agora. Tá ok? Então, o seu nome é? O Eduardo, vou abrir para o Eduardo que fazer a pergunta. Quer fazer a pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Ele deixou aí. Tem. Acho que ele deixou aí. Não, você falou que... comentou assim. Eu acho que foi você que colocou. Richard. Consultor apresentando. Comentários colaborativos. O futuro não é mais como antigamente. 50 anos para frente. Pode passar para ele ali, Pedro?
Comentários colaborativos, né? Só peço que seja breve, é rápido, mas é um resumo. Eu falei essa frase, eu achei muito interessante. O futuro não é mais como antigamente. Eu acho que uns 40, 45 anos atrás, nós, um grupo de São Paulo e do Rio, fomos para trabalhar em linhas de transmissão, projetar toda a rede de linhas de transmissão da Chesf, subestações e transmissão. Eu tinha saído de 3 projetos de usina de açúcar da Promon. Foram as 3 usinas, mais Porecatu e outras mais 2 menores. Foram as primeiras usinas de açúcar engineered. É interessante porque todas as outras eram feitas de maneira empíricas, né, com aquela tradição de Pernambuco, etc. E a Promon fez essa primeira coisa. E lá eu aprendi que a usina de açúcar tinha essa coisa no Nordeste do senhor de engenho, porque uma usina de açúcar é quase que independente, depois que ela começa, ela dá a partida, trabalha com bagaço de cana, e só faltavam os briquetes para você fazer uma energia térmica e fornecer, além de fornecer para a cidade industrial em volta dela, ainda sobrava coisas, mas nenhuma empresa gostava, as empresas concessionárias não queriam, desperdiçavam os briquetes que poderiam ser feitos na usina de açúcar. E nessa época, eu pergunto, isso era quase 50 anos atrás, então o futuro não é mais como antigamente. O que acontece? Lá você tinha, ao lado do lugar onde eu morava, no Recife, tinha as usinas eólicas. Não eram usinas eólicas, mas a experiência é feita com hélices pelo ITA, com hélices do Eletra, que tinham sido saídas e estavam usando a usina. E eu, como manicaca de aeroclube, fui voar lá uma vez, fiquei com medo do avião voltar com o vento de popa que vinha, não ter resistência. E já existia painéis eólicos em muitas casas, há quase 50 anos atrás, no Rio Grande do Norte, que é um dos estados com maior iluminação, inclusive do mundo, né? Com maior tempo de claridade. E tinha essa eólica e tinha, perto de Jericoacoara, tinha um lugar muito aprazível que você tinha uma possibilidade, uma potencialidade de usina de maré enorme, porque tinha um rio que descia de manhã e à tarde subia, né? Então, o que teria acontecido no Brasil durante 50 anos em que se previu esse futuro e não aconteceu nada? Alguma coisa segurou isso. A última coisa que eu ouvi a respeito foi uma tolice de aproveitamento de toco de cigarro, uma fábrica de aproveitamento de toco de cigarro, que é uma coisa... Então, o que segura o Brasil para fazer uma coisa real em termos de como é que se diz? De inovação. De inovação tecnológica. Porque, eu não sei qual a opinião do Simo, mas como você está é uma pergunta. Eu entendo o seguinte: a cultura, só assim, a cultura do país. Falta de mentalidade, que eu falei ainda. Falta de mentalidade de planejamento, de prioridade, de vontade política, etc. Eu trabalhei num local, numa instituição, não vou citar aqui, mas eu, como engenheiro químico, me formei e tal, todo animado e tal. E estava desenvolvendo uma pesquisa técnica de incorporação do amido no PVC, porque eu fiz curso de especialização em tecnologia de plástico e de borracha. Eu estava desenvolvendo esse trabalho, que o que fazia? Enganava a bactéria, ou seja, você injeta o amido, quando vai me perguntar como é que a bactéria excretava isso. Mas, enfim, é um trabalho mais
Mas, enfim, eu adorava fazer aquilo. Mas, entende, não havia recursos necessários, como eu acho que também não está havendo, agora acho que não sei se está pior, melhor, a mesma coisa, não havia incentivo, eu tive que, infelizmente, pesarosamente, eu tive que largar a instituição e fui trabalhar numa empresa ganhando 5, 6 vezes mais. Então, mas a minha vocação seria a pesquisa técnica. E vários colegas meus, essa questão do bagaço que você falou, inclusive, e esses projetos, esses estudos, eles são a posterior. 10 anos depois, eu tive uma revista francesa que o trabalho que eu iniciei estava sendo divulgado lá e estava sendo patenteado lá na França. Eu sou o primeiro, não fui o primeiro, não vou ser o último. Isso é uma coisa, enfim, qual o motivo disso? É uma coisa meio triste, mas a gente tem que falar. Não existe, não é, Simo, vontade política, não existe incentivo, não existe investimento, não existe, enfim, um apoio dentro dessa área que, infelizmente, já é cultural, meritocracia. Você quer fazer uma pergunta, é o último. Você é o derradeiro. Desculpa, você. Se você quer fazer um comentário antes dele sobre... Meu nome é Sérgio Luiz. Eu quero perguntar, qual é que impede essas pastilhas ser fabricadas aqui no Brasil? Qual é a tecnologia que, sim, tão especial que nos pode fabricar essas pastilhas de sílica aqui no Brasil para a geração de energia fotovoltaica? Eu sei, mas por que não fabrica aqui? O que é que impede de fabricar isso aqui? Vontade política, etc. Aqui você é a maior produtora desse projeto. Já tem a matéria aqui. Por que tem uma tecnologia tão especial? Não só essa, como outras. Não só essa, como outras matérias, minérios. Agora, essa pergunta é meio perigosa, está sendo gravada. Eu tenho que, se eu for responder realmente o que eu acho, eu não vou querer que realmente grave, porque eu não vou falar coisa boa, não. O que eu acho, e eu sei que outros vão concordar comigo. Infelizmente, o comentário que eu vou fazer, que eu faria, né, a quarta gravação, eu acho que muitos aqui fariam, mas infelizmente a gente ama o país, é o nosso país, mas existe essa situação que é triste, né? Você tem algum comentário? Só mesmo está sendo gravado. Eu gostaria de dizer o seguinte, quando se fala que eu comecei falando em ciência, tecnologia e inovação, antes de entrar nessa parte de energia, a gente sempre pensa em centros de pesquisa e é natural que seja. Acontece que no Brasil só funcionam centros de pesquisa que fazem parte de empresas que têm planejamento, prioridades, metas, estão lá juntas, sabem o que querem e têm recursos financeiros. Por isso, quando a gente fala em Petrobras, Embraer, Embrapa, Vale, etc., eu conheço centros de pesquisa, eu não vou dizer, vários, eu convivo, isso só consegue perceber quem vive ou convive. Há décadas, centros de pesquisa que há 30 anos atrás já foram de excelência no Brasil e com renome internacional, que estão totalmente deteriorados. Curva abaixo. Nós temos no Fundão, nós temos em Belo Horizonte, nós temos em São Paulo, eu conheço um por um. Como? Não, sempre é bom. Ainda é bom, né? Não, por isso que eu falei, eu estou falando, aqueles que estão ligados a empresas que têm planejamento, quando eu falo de Petrobras, eu falo Petrobras como a vida toda e não esse momento que nós estamos passando agora, que é um pedaço muito ruim dessa história. Então, nós temos centros de pesquisa em que os técnicos, os cientistas, podem ficar o ano inteiro sem fazer nada porque ninguém se dá conta disso. E tem alguns que não aguentam e vão fazer o que eles têm vontade. Não existe trabalho, não existe vinculação de desenvolver um trabalho para tornar aquilo prático. E centros de pesquisa que já foram nível de excelência no Brasil com renome no exterior. Eu conheço um por dentro e conheço as pessoas. Hoje em dia estão esvaziados com algumas pessoas idosas lá que não passaram o saber deles, porque não tem os mais novos lá dentro.
E no dia que eles se aposentarem ou quando morrerem, o saber deles vai junto. Um país que perde recursos financeiros, perde bens, etc. Isso dá até para trabalhando recuperar. Agora, saber quando se perde, não tem jeito. Começa do zero. Então, um dos casos é esse. Tem um monte de centro de pesquisa que podia estar atrelado a empresas. Isso precisa de governo para dar o norte. Não é que o governo tem que trabalhar, fazer por. O governo precisa dar o norte. Se não dá o norte, a indústria, o centro de pesquisa não sabe o que fazer. É isso que está acontecendo. Por isso que não consegue se desenvolver. Porque ele não vai ter dinheiro para comprar um vidro de ácido clorídrico, não vai ter dinheiro para nada. E não tem gente, não tem equipe. Às vezes tem um gênio, mas não tem equipe.